Então, boa noite a todos. Já estamos agora com 42 pessoas na sala de aula, então é um prazer estar com vocês aqui essa noite. Em nome da Sobrafir, Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, Cardiovascular e Terapia Intensiva, dou boas-vindas a vocês e agradeço a participação dos nossos ilustres convidados que estão nessa noite de quinta-feira aqui com a gente para falar de um assunto tão importante, de uma doença tão prevalente e não tão bem, às vezes, administrada. E a importância de se dar conta disso durante o manejo, tanto da atenção fisioterapêutica quanto dos colegas médicos pneumologistas. Então, gostaria de começar a nossa aula de hoje, convidando uma grande amiga e uma médica fantástica, doutora Manuela Cavalcante. Ela é médica pneumologista do Pavilhão Pereira Filho, que é um hospital da Santa Casa, é um dos hospitais do complexo da Santa Casa de Porto Alegre, onde é um hospital totalmente focado na doença do paciente pneumopata. A doutora Manuela também ela é pneumologista do Centro de Asma Grave do Pavilhão Pereira Filho, é diretora científica da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma honra para a gente estar contando com a tua participação hoje aqui e esperamos que todo mundo goste. O chat vai ficar aberto durante as apresentações, por caso de dúvida. Na sequência, o professor Celso irá abordar o tema da fisioterapia e, no final, a Raíssa irá complementar aqui sobre a associação. Então, por favor, a aula é toda sua. Agora, doutora Manuela, muito obrigado. Imagina, muito obrigada, Fabrício, obrigada pelo convite, estar compartilhando aqui essa mesa com pessoas tão bacanas, é muito legal. Então, Fabrício já disse, eu trabalho bastante com asma e com asma grave, e a ideia hoje é conversar um pouco, um en passant, assim, geral, sobre a asma com vocês. Esses são os meus conflitos de interesse. Então, assim, hoje o que a gente vai fazer, eu vou dar uma repassada geral em todos os temas que abordam a asma de forma geral, mas ninguém aqui vai sair daqui especialista sabendo tratar. O que eu quero que vocês façam ao final dessa conversa é que no dia a dia de vocês saibam identificar aquele paciente de risco, aquele paciente que é diferente dos demais, aquele paciente que tem alguma coisa que não está muito bem, que pode botar todo um trabalho que a gente investe nele em risco. Então, assim, começando, o que é a asma, né? Então, a primeira coisa é que a asma é uma doença inflamatória, então a base da asma é inflamação, e isso vai ser importante para a gente pensar lá na frente em tratamento. Então, é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, que está associada com sintomas que são recorrentes, com obstrução e com hiperresponsividade dos brônquios, e isso leva a essa limitação variável do fluxo aéreo. Quais são os sintomas mais comuns, né? Aquele paciente que vai ter sibilância, falta de ar, aperto no peito. Muitas vezes a gente pode ter um padrão de paciente que é mais tossidor do que propriamente dispneico. Então, a gente tem um espectro também de sintomas que variam, às vezes, conforme o compartimento, se é uma doença de grande via aérea, de pequena via aérea. Isso chega a mudar um pouquinho de paciente para paciente. Por que é tão importante falar em asma, né, pessoal? É porque é uma doença muito prevalente. Então, no Brasil, a gente estima que mais ou menos 20 milhões de pessoas têm asma. Isso vai de todos os espectros de asma. E o que a gente vê é que, apesar de muito ter sido feito em termos de educação, de melhora do tratamento, teve uma redução ao longo dos últimos anos na taxa de internação e de morte por asma, mas a gente ainda vive num cenário que a asma é a quarta causa de internação no Brasil e 5 pessoas morrem por dia por asma. Isso equivale a quase 2.500 mortes ano por asma no Brasil. Então, a gente não pode olhar esse dado e não querer fazer alguma coisa a mais para tentar mudar essa realidade. Isso daqui são dados do Reino Unido. Então, o que eles fizeram lá? Eles analisaram 185 óbitos de pacientes por asma que aconteceram em um ano, para ver o que estava acontecendo com aqueles pacientes. E olhem os dados, e isso a gente está falando de Reino Unido. Mais da metade dos pacientes que morreram nunca tinham consultado com um especialista, 40% não tinham nenhuma consulta eletiva, ou seja, eles iam sempre à emergência serem tratados,
quase metade dos pacientes já tinham sido internados por asma antes e 20% tinham tido visita à emergência naquele mesmo ano por crise de asma. E aí, quando a gente vai olhar para... Bom, então esses pacientes, eles não estão sendo vistos, eles não estão sendo bem orientados. Quando a gente vai ver como é que esses pacientes estão sendo tratados, observem que a principal medicação que esses pacientes usam é a medicação de alívio. Menos, a gente esperaria que 100% fosse orientada a usar prevenção, observem que só 80%, e 40% desses pacientes, ao invés de usar 12 frascos da medicação preventiva por ano, eles chegavam a usar só 4 frascos. Então, eu tenho um problema de acesso ao especialista, eu tenho um problema de tratamento desses pacientes. Se eu não trato a asma na parte basal dela, eu não posso esperar uma modificação muito grande do desfecho. E observem, desses que morreram lá no Reino Unido, 40% pacientes com asma grave. Então, o maior problema de mortalidade vai ser asma grave, mas observem, 10% dos pacientes que morreram no Reino Unido naquele ano tinham asma leve. Então, a gente, hoje em dia, considera risco de morte para qualquer paciente que tenha asma não controlada. Então, por isso que a gente vai bater tanto na tecla de controle. Claro, se eu tenho um paciente com asma grave, ele tem um cenário muito pior. O asmático grave é o que interna mais, é o que morre mais, é o que vai mais ao posto, à emergência, é o paciente que tem pior a qualidade de vida, é o paciente que eu vou ter um gasto em saúde suplementar. A gente já tinha esse dado para a SUS há bastante tempo, e o ano passado foi publicado esses dados de custo de saúde suplementar no paciente com asma grave. Então, é um cenário que ocorre na asma grave, mas eu tenho que pensar ele desde o asmático leve. Um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente vai tratar o paciente com asma é que existe uma baixa perspectiva do paciente. O que significa isso? Os asmáticos, eles estão acostumados a ter sintomas, então, muitas vezes, a gente observa que eles não estão bem controlados, tu pergunta como é que está o controle, e eles acham que eles estão bem. Então, isso daqui foi um estudo muito interessante. O que eles fizeram? Pegaram um pool de pacientes, 8.000 pacientes, e perguntaram para esses pacientes, o que tu consideraria asma controlada? Para ti, o que significaria ter esse sintoma? Quão bem controlado tu acha que tu estaria? Se eles tivessem que ir somente uma vez por ano na emergência, 60% dos pacientes achavam que isso daí era uma asma controlada. Se eles tivessem que usar medicação de resgate 3 vezes por semana, para eles isso daí, para metade da população usar medicação 3 vezes por semana, significaria uma asma controlada. Ter sintomas diurnos mais do que 3 vezes também seria assim, uma asma controlada. E quando a gente olha esses dados, todos esses dados aqui, eles estão contemplados no que o GINA diz que são critérios de falta de controle de asma. Então, os pacientes estão enxergando que aquele sintoma que eles estão tendo, aquela atitude que eles estão precisando tomar, ou aquela visita à emergência que eles estão tendo que ter, isso daí é sinal de que a asma não está bem controlada. Nessa mesma população, observe, 18.000 pacientes, 80% achavam que eles estavam com a asma controlada. Metade deles a asma interferia com a atividade do dia a dia, metade deles acordava de noite por asma e 40% usava corticoide oral para crise. Então, eu tenho que entender, quando eu trato o paciente com asma grave, ou com asma leve, ou com asma moderada, qualquer paciente asmático, que é insuficiente eu perguntar para esse paciente como é que ele está. Eu vou ter que ser mais detalhista na avaliação, porque aqueles sintomas, para ele, tradicionalmente, são sintomas que fazem parte da doença dele. A fisiopatologia da asma é uma fisiopatologia ampla. Se a gente fosse escolher uma molécula que está mais imbuída, assim, em todo o processo, a gente diria que são os eosinófilos, mas ao longo dos últimos anos, com o surgimento das terapias biológicas, a gente viu que existem várias etapas que hoje em dia a gente consegue modular, dos antileucotrienos, do anti-TSLP, que a gente vai modular essa fisiopatologia. A gente divide mais ou menos a fisiopatologia da asma em inflamação alérgica e inflamação eosinofílica. Então, esses são os padrões fenotípicos que a gente mais enxerga hoje em dia para pensar em terapêutica avançada. Quando a gente pensa em tratamento de asma leve e moderada, a fisiopatologia não vai mudar muito o conceito de como é que a gente vai tratar esse paciente. De forma geral, a gente tem uma perda da integridade desse epitélio e observe uma infiltração marcada de eosinófilos por toda a mucosa, por toda a parede dos bronquíolos dos pacientes asmáticos.
E esse daqui é um desenho de uma via aérea, então observem, isso daqui seria a estrutura de um bronquíolo de um paciente normal, e quando eu vou para o paciente asmático, eu vou ter essa hipertrofia da musculatura lisa, e isso certamente está relacionado ao broncoespasmo. A gente vai ter proliferação de fibrócito e deposição de colágeno, e isso, a longo prazo, é o que vai dando aquele remodelamento que a gente vai ver tardiamente nos pacientes com asma mais avançada, mais grave, e a gente vai ter a hipertrofia dessas células caliciformes, que é o que gera a produção do muco. Então, dentro do paciente, isso daqui seriam os achados de microscopia, mas na vida real, isso daqui é um achado de endoscopia. Observem que broncofonte direito e esquerdo de um paciente normal, e no paciente asmático, esse daqui é o broncofonte esquerdo. Observem uma mucosa muito doente, uma mucosa muito edemaciada, presença de muco e esse brônquio bem mais estreito. Então, isso daqui é o que termina acontecendo na via aérea daquele paciente asmático quando ele está com sintoma. Então, a gente já conversou, o quadro clínico do paciente geralmente é dispneia, tosse, sibilância, opressão torácica. Lembrando que tem uma série de fatores ambientais e que os pacientes estão se expondo durante o dia, que vai fazer com que esses sintomas sejam mais ou menos frequentes e essa oscilação mesmo ao longo dos dias e das semanas do mesmo paciente. Importante lembrar que o diagnóstico é um diagnóstico clínico, então a suspeita começa com a clínica, sempre. Então, se eu tenho um paciente que tem tosse, que tem sibilância, que tem falta de ar, eu tenho que lembrar que eu posso estar diante de um paciente asmático, e o diagnóstico a gente faz através de exames complementares. Então, principalmente os exames funcionais vão ser os mais importantes, o exame que é diagnóstico vai ser a espirometria, então observem, isso daqui é o resultado da espirometria, o principal índice que a gente usa é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, ele tem que estar acima de 80% para ser normal. Nesse exame, observem que ele tem uma resposta de 68% do previsto, e que depois do broncodilatador a gente tem uma resposta, né, nesse caso de 22%, mostrando essa reversibilidade. Então, lembrando que muitos pacientes vão ter esse padrão obstrutivo, que a gente chama na espirometria, mas ele não é necessário. Muitos pacientes asmáticos vão ter espirometria normal. Nas crianças é muito comum, inclusive, a gente ter quadros de asmáticos muito graves com espirometria normal. E essa resposta ao broncodilatador, que ela faz parte do diagnóstico, né, essa reversibilidade, ao longo do tempo a gente vai vendo que o asmático vai perdendo essa reversibilidade por remodelamento, por causa daquela deposição colagênica que a gente falou um pouco antes. Nos pacientes que têm espirometria normal, naqueles pacientes que eu tenho dificuldade de caracterizar a presença de asma, a gente pode usar a medida de pico de fluxo expiratório para ver aquela oscilação ao longo dos dias e da semana. Um outro teste que a gente pode usar é o teste de broncoprovocação. A broncoprovocação é feita ou com metacolina, ou na prática a gente também pode fazer ela com exercício, para caracterizar essa diminuição de 20% da função pulmonar, que seria diagnóstica também de um teste positivo e, portanto, de asma. Os exames de imagem, eles terminam nos ajudando muito pouco, né? Então, a imagem ela vai nos mostrar, no máximo, que o brônquio tem uma parede espessada, pode ter aprisionamento aéreo, quando a gente tem uma doença de pequena via aérea, mas eu diria que o principal papel dos exames de imagem no diagnóstico da asma é principalmente afastar outras condições que possam mimetizar uma asma, né? Ou quando eu estou avaliando aquele paciente asmático grave. Então, lembrar que DPOC, que a telectasia. Essa semana eu recebi um paciente no ambulatório de asma grave para avaliação, que era um paciente que tinha tuberculose pulmonar. Então, lembrar que outras situações, às vezes, mimetizam esses sintomas e a gente tem que ter esse olhar atento para o diagnóstico diferencial também. Ao longo da apresentação, vocês vão perceber alguns desenhos. Esses desenhos foram desenhos feitos por crianças, tentando representar a percepção dos sintomas que elas tinham em relação à asma. E quando a gente vai falar de tratamento, né? O que é a base do tratamento da asma? Então, lembrar que não é só a terapia medicamentosa, eu diria que a terapia medicamentosa é um das bases, né, do tratamento da asma,
mas tão importante quanto a terapia medicamentosa é a gente educar esse paciente e a gente fazer controle ambiental. Então, o que é educar o paciente? O paciente tem que ser o que mais sabe sobre sua doença, ele tem que entender a doença, a família, os cuidadores têm que entender a doença, e aquele paciente que entende melhor é aquele paciente que vai fazer mais bem feito. E a educação não é só a educação da doença, é a educação de como usar bombinha, de como fazer os cuidados ambientais, é ter o plano de ação por escrito, ou seja, ele saber o que fazer quando a asma dele não estiver bem. Então, lá no pavilhão a gente tem um curso que é feito para familiares e para pacientes com asma grave. Durante a pandemia esse curso ele foi interrompido e agora a gente, em 2023, eles vão voltar a ser ministrados. E é uma etapa bem importante do tratamento. Então, quando a gente não tem acesso ao curso, o que a gente faz é que a gente tem que munir esse paciente da maior quantidade de informação possível. A segunda coisa importante é o controle ambiental, então lembrar dos aeroalérgenos, né? Pó doméstico, ácaros, fungos, os pólens das plantas, os pelos, alguns insetos e coisas que são irritantes brônquicos, então poluição, infecções respiratórias, especialmente as infecções virais. Muitos pacientes vão ter sintomas no exercício e a gente tem que saber orientar muito bem como ele vai se portar nessa situação. A respiração no ar muito frio ou no ar muito seco, a presença de emoções, sim, é o desencadeante da asma, então a gente também tem que deixar esse paciente orientado em como se portar nessas situações. Do tratamento medicamentoso, todo o nosso tratamento medicamentoso, ele vai focar na via inalatória. E por quê? Porque a gente tem acesso direto a essa via, eu consigo início de ação muito rápido, porque eu não preciso que essa droga seja metabolizada para fazer efeito em órgão-alvo, eu tenho acesso direto a ele, e com isso eu consigo dar uma dose menor e levar a menos efeito colateral. Se a gente fosse dividir o tratamento medicamentoso, a gente vai ter dois grupos, que isso daqui tem que ficar bem claro para vocês. A gente vai ter as medicações que vão aliviar sintomas. Então, quando eu uso o broncodilatador, e a gente tem aqueles broncodilatadores de curta ação, que são usados no alívio daquele sintoma pontual. Os broncodilatadores de longa, que são usados em combinação com os corticoides para modular a longo prazo os sintomas. O que eu quero é modular sintoma, tá? Uma outra coisa é a gente tratar a inflamação, a base da asma. Então, hoje em dia, a gente não aceita que um asmático sintomático seja tratado exclusivamente com broncodilatador. A gente está sendo lesivo no momento que a gente faz essa opção de deixar o paciente exclusivamente com salbutamol. Pacientes sintomáticos, a gente tem que focar em tratar o processo inflamatório. Os corticoides inalatórios que a gente tem disponível hoje são a beclometasona, a budesonida, a fluticasona, a mometasona e a ciclesonida. Quando a gente usa essas medicações, existe uma tabelinha que a gente vê se a gente está usando uma dose baixa, média ou alta. Isso daqui vai ser muito importante, essa dose que a gente chega das medicações, para aqueles pacientes mais graves que vão estar lá no extremo da tabela do tratamento. Então, o que a gente tem hoje de combinações, pessoal? A gente tem combinações de corticoides inalatórios com broncodilatadores de longa duração. E agora, recentemente, a gente tem mais uma medicação que também é uma combinação de um corticoide inalatório, um broncodilatador beta-agonista de longa duração, junto com um broncodilatador anticolinérgico de longa duração, aprovado para o tratamento de asma. Então, foi a última molécula que foi aprovada e a única terapia tripla, ou seja, eu consigo ofertar 2 broncodilatadores e um corticoide, foi com essa nova medicação. Então, vamos olhar um pouquinho como é que isso daqui entra na prática do tratamento desses pacientes. O GINA, que é uma iniciativa que é global para o tratamento da asma, é mais ou menos quem dá o nosso norte de como é que as coisas têm que ser feitas, né? Então, a cada ano eles se reúnem e surgem novas formas de tratar, novos modelos com base nas publicações que foram disponibilizadas nos anos anteriores. Uma grande mudança que surgiu ao longo dos últimos 2 anos no GINA é essa mudança que eu vou pontuar aqui para vocês. Se criou 2 rotas de tratamento.
uma rota que o paciente... Vamos começar por essa que é mais fácil. Uma rota que é a rota tradicional, que é aquele paciente que quando ele tem sintoma, independente de como ele está sendo tratado, ele vai usar um beta-agonista de curta duração, ou seja, ele vai usar o salbutamol ou o fenoterol. Esse daqui é a forma tradicional. Ao longo dos últimos anos, publicações novas mostraram que quando na hora que o paciente tem sintoma, eu faço o alívio dele, usando um broncodilatador de longa duração com a dose baixa de corticoide inalatório, eu bloqueio mais rápido o sintoma e eu diminuo o risco de que esse sintoma evolua com a crise e diminua a necessidade de curso de corticoide oral. Na realidade, isso faz sentido. Por quê? Quando eu tenho um broncoespasmo, eu não estou tendo só acionamento muscular, eu estou tendo piora inflamatória daquela via aérea e com isso eu vou ter a ativação de músculo liso com broncoespasmo. Então, essa mudança da forma de trazer alívio para o paciente criou dois panoramas distintos de tratamento. Por quê? Eu só posso fazer alívio usando duas medicações. Eu só posso fazer alívio usando a medicação chamada Symbicort e a medicação chamada Foster, porque são as duas únicas que estão em combinação com formoterol num dispositivo de partícula fina. Então, no Brasil, a gente só tem autorização para fazer com ele. Eu não posso fazer isso com a terceira combinação que a gente tem com formoterol, que é o Alenia, tá, pessoal? Então, se eu tenho um paciente pouco sintomático, como é que eu vou tratar esse paciente? Ele vai ser chamado de etapa 1 ou 2 do GINA, e eu vou deixar ele com dose baixa, ou de corticoide inalatório sozinho, ou de corticoide inalatório junto com broncodilatador. Aí eu já estou dando associação, mas eu continuo com a dose baixa. Quando o paciente não controla usando só corticoide ou uma dose baixa de corticoide inalatório com broncodilatador, eu começo a ir aumentando as doses de combinação. Então, quando eu estou com um paciente que já está usando uma dose baixa e não controla, e eu passo para uma dose média e novamente eu não controlo, aí a gente chama esse paciente de grave, porque eu vou precisar de uma dose alta da medicação. Então, aquela tabela que a gente olhou lá atrás, que mostra a dose do corticoide, ela termina sendo muito importante para eu chegar no nome e no passo que eu estou do tratamento. Então, se é um paciente que está usando 200 microgramas 2 vezes por dia de budesonida, por exemplo, é um paciente que está aqui na etapa 2. Se eu chego a usar 400 microgramas 3 vezes por dia, daí eu já estou chamando esse paciente de etapa 5. Então, essa tabela, ela praticamente está casada com aquela outra tabelinha da dose da medicação. Quando eu vejo um paciente sendo tratado, o que é importante? Primeira coisa, se é um paciente leve, ele tem pouco sintoma, eu vou conseguir tratar esse paciente só com corticoide inalatório ou usando combinação em dose baixa. No momento que esse paciente começa a ser um pouquinho mais sintomático, ou que ele está usando aquela dose anterior e não controla, é quando a gente tem aquelas outras medicações que certamente vocês ouvem os pacientes referindo estarem usando. O Seretide, o Relvar, o Alenia, o Foster, o Lugano e o Symbicort. Essas são as medicações que a gente tem hoje em dia para o tratamento da asma. Se eu estou usando essas medicações na dose habitual e eles não controlam, daí é quando eu preciso pensar em fazer mais uma associação. E aí é quando surge aquele anticolinérgico de longa duração chamado Spiriva, que os estudos mostraram que quando a gente tem uma combinação em dose alta, eu associo Spiriva, eu diminuo a exacerbação e melhoro o controle da doença. Ou eu tenho aquela nova molécula que combina os 3 tratamentos, chamado Trimbo. O que é importante? Mais importante do que o que eu estou dando de tratamento é o quanto eu estou controlando essa doença. Por quê? O nosso norte na asma não vai ser a dose que eu vou chegar, vai ser o controle que eu vou conseguir obter com aquele paciente. Quando eu controlo os sintomas da asma, eu diminuo morte, eu diminuo a exacerbação, eu diminuo visita para o hospital e para emergência, eu melhoro a qualidade de vida desse paciente. Quando eu olho um paciente sentado na minha sala de espera ou na fisioterapia, é difícil saber quem que é aquele paciente que está bem controlado ou não. E eu ainda vou ter aquele problema que esse paciente ele vai ser um mau informante
né? Ele está acostumado a ter esse sintoma. Então, o que o GINA recomenda? Que eu tenho que buscar de forma ativa a presença de inadequação ao tratamento, né? De inadequação clínica. Isso vai por controle inadequado de sintoma. Eu vou ver isso quando aquele paciente me diz, olha, eu estou tendo crise frequente, eu estou usando corticoide oral. Hoje em dia, a gente não quer que o paciente use nenhum curso de corticoide oral por ano. Mais que 2, 3, isso é a mesma coisa deles estarem usando de forma contínua corticoide oral. Eu vou ter problemas se esse paciente tiver um comprometimento importante da função pulmonar, porque isso daí infere risco futuro de morte para ele. Então, isso daqui também vai ser uma coisa que vai me chamar a atenção. Como é que a gente vai avaliar ali quando o paciente vem na consulta, ou quando o paciente vem para o centro de asma grave, ou numa conversa com o paciente que vem para atendimento? Eu vou perguntar se ele está tendo sintomas de asma mais do que 2 vezes por semana, se ele acorda por asma alguma vez, se ele usa medicação de alívio Aerolim mais do que 2 vezes por semana, e se ele se sente limitado por asma. Qualquer um desses presentes, eu já digo que essa asma está parcialmente controlada. Se o paciente tiver 3 ou 4 desses itens, a gente chama esse paciente de asma não controlada. A gente tem, quando a gente pensa em o que é esse paciente com asma não controlada, a gente tem que entender por que esse paciente não está controlado. Então, a forma mais fácil da gente fazer isso é cada um ter seu checklist de como é que a gente vai abordar isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza quando eu vejo um paciente com asma não controlada é ter certeza que o problema dele realmente é asma. Se ele não é uma pessoa que tem bronquiectasia, se ele não foi um fumante que tem DPOC, se ele não tem tuberculose, como aquele paciente que eu avaliei semana passada no ambulatório. Segunda coisa que eu tenho que ver é se existe alguma comorbidade que pode estar interferindo com a asma. Então, muitas vezes a gente tem um paciente obeso, um paciente que tem doença da via aérea superior, um paciente que usa medicamento que pode cursar com broncoespasmo, que tem um refluxo que não está tratado. E se eu não trato isso daqui, eu também não controlo essa asma. Então, muitas vezes, nem tudo é o tratamento ou a quantidade de tratamento que ele está recebendo. Mas um passo certamente muito importante é otimizar esse tratamento. Então, para mim, novamente surge aqui, é obrigatório, eu tenho que conversar com esse paciente sobre controle ambiental. Um outro passo bem importante é a técnica inalatória. Tem vários estudos mostrando que mesmo os médicos e estudantes de medicina muitas vezes têm dificuldade em orientar de forma adequada, em reconhecer como usar e orientar de forma adequada o uso dessas medicações inalatórias. Então, para a equipe de fisioterapia que também está atendendo esse paciente, uma meta, certamente, do atendimento dos outros pacientes também tem que ser treinar essa técnica inalatória dos dispositivos. E a questão da adesão, que é, na realidade, o mais difícil de ser mensurado, e para isso a gente termina estabelecendo uma relação de confiança com os pacientes para que eles usem a medicação de forma adequada. A gente sabe que o uso irregular, a gente viu isso lá naquele slide do começo, estava associado ao aumento da mortalidade de asma. Bom, se eu passei por todas essas etapas e esse paciente não foi controlado, é quando a gente começa a chamar esse paciente de asmático grave. Então, a gravidade vai vir da quantidade alta de medicamento que eu tenho para atingir o controle dessa doença, desde que eu não tenha nenhum outro fator levando ao mau controle dessa doença. Aí eu vou chamar esse paciente de asmático grave. Então, quando eu estou diante de um paciente com asma não controlada, usando dose alta de corticoide inalatório e broncodilatador, que continua sintomático e está exacerbando e usando corticoide, esse paciente eu vou ter que chamar ele de asmático grave. E o que isso muda? Isso muda porque daí eu não posso tratar esse paciente só com aquelas medicações inalatórias que a gente conversou antes. Nos últimos anos surgiram vários medicamentos imunobiológicos, o primeiro deles foi o omalizumab, um anticorpo monoclonal anti-GE, e a partir daí vários outros foram lançados, o mais recente é o tezepelumab, que é um anti-TSLP, e cada uma dessas medicações ela vai atuar num perfil distinto do asmático. Então, o omalizumab e o dupilumab vão ser focados no tratamento da asma alérgica. O mepolizumab, o benralizumab e o dupilumab também vão poder tratar a asma eosinofílica.
E o tezepelumab é uma medicação nova que ele age bem em cima, a nível de epitélio. Ele vai ser uma medicação que a gente vai ter disponível para comercialização, certamente no Brasil nos próximos meses, ele ainda está em fase de precificação, e eu vou conseguir tratar qualquer asmático, independente do fenótipo, simplesmente pelo fato dele ter uma asma grave não controlada. E o que a gente viu quando a gente começou a usar essas medicações biológicas? Tinha alguns pacientes que não respondiam, alguns pacientes respondiam, mas tinham uma doença sob controle, mas eventualmente ainda tinha escapa de sintoma, mas a gente começou a identificar um perfil de paciente que respondia muito bem, que parava de ter sintoma. E aí a gente começou a falar em remissão clínica da doença. Então, hoje em dia, quando eu falo em tratamento do asmático grave, a nossa meta não é só a resposta clínica com redução de exacerbação e da dose de corticoide, que era o que vinha sendo usado até então. Hoje em dia eu tento falar em remissão. E quando a gente olha a remissão, olha o que isso significa. Significa deixar o paciente sem exacerbação, sem usar corticoide oral, com nível de controle de asma adequado, ou seja, não tenho sintoma, não uso broncodilatador, não tenho despertar noturno e não tenho limitação para as minhas atividades. E tentando buscar uma função pulmonar normal. Então, de novo, a gente entra, tudo que a gente veio falando antes, agora, mesmo no asmático grave, a gente tem condição de atingir isso daí. O que é importante, pessoal? Tudo que a gente vai aprendendo em pequenos grupos, e isso certamente é o que a Sobrafir faz, isso tem que ser replicado. Então, o que eu quero que vocês façam nos grupos de vocês e nos grupos de atendimento é que a gente tem que falar mais sobre o asmático e com o asmático. Todo mundo tem um familiar que tem asma, né? A gente precisa educar mais essas pessoas, conversar mais abertamente sobre controle de asma, porque só assim a gente vai mudar o cenário da asma grave. A gente tem que mudar isso daqui. Uma criança não pode pensar que essa daqui é a realidade que ela vivencia ao longo da vida. Então, é importante lembrar que a asma é uma doença que existe atenção constante. A gente vai ter que prestar atenção no uso da medicação, nos cuidados ambientais, no controle das doenças associadas. Esse paciente precisa passar por visita médica e que a meta do tratamento sempre vai ser controle da doença, independente da gravidade. Então, para o asmático leve, eu quero controle da doença, assim como eu quero para o asmático grave. O que vai mudar é o que eu vou ofertar de tratamento para conseguir atingir esse controle. E a única forma da gente identificar esse paciente não controlado é a gente sistematizar as perguntas. Eu preciso perguntar se ele tem sintomas diurnos, noturnos, limitação para atividade, se ele está usando broncodilatador e se ele está tendo exacerbação. O risco de morte, pessoal, ele está associado à falta de controle. Então, se eu tenho um paciente não controlado, esse paciente é um paciente de risco. E, por último, a gente tem que identificar como grave não é aquele paciente que está sempre internando, que já teve uma internação em UTI. Hoje em dia, a gente considera asmático grave qualquer paciente que precisa de uma dose alta de corticoide inalatório, que está exacerbando e que está com doença não controlada. E esse é o paciente que mais vai se beneficiar, vamos usar desse jeito, dos tratamentos específicos. E era isso. Ai, fez um barulho aqui. Muito bem, muito obrigada. Deixa eu fechar aqui minha apresentação. Muito obrigada, Manu. Fechou? Sim, fechou. Muito obrigado, Manu. Foi excelente a aula. Acho que abordou muito bem, né, a fisiopatologia, a parte de epidemiologia, e deu para ver que trouxeste números muito fortes que impactam muito aí na nossa realidade, principalmente num país como o nosso, no Brasil. Muito obrigado. Convido para continuar com a gente. E agora vamos passar a palavra para o nosso convidado, professor Celso Carvalho. O professor Celso Carvalho é fisioterapeuta e educador físico, professor da Faculdade de Medicina da USP, grande pesquisador na área de fisioterapia, fisiologia do exercício, em doença respiratória. Lembrando que essa atividade foi idealizada pelo Departamento de Fisioterapia Respiratória da Sobrafir. Professor,
pode projetar a sua aula. Bom, primeiramente eu queria agradecer à Sobrafir pelo convite. É um prazer estar aqui, conhecer a doutora Manuela e rever os amigos, o Fabrício e a Raíssa. Bom, vamos lá. Eu vou tentar falar mais as coisas ligadas à fisioterapia, né? Então, espero que vocês estejam vendo o meu slide. Então, na verdade, a ideia que eu pensei em falar aqui era mais tentar apresentar quais são as evidências que a gente tem sobre o papel da reabilitação pulmonar, o que a gente pode fazer para esse paciente que a doutora Manuela apresentou. Então, eu declaro não ter qualquer conflito relacionado a essa apresentação. Bom, eu vou discutir 2 tópicos, basicamente. Eu vou falar de 2 questões básicas, porque elas são importantes para alguns aspectos do que a gente vai abordar. Um é os fenótipos da asma, principalmente vou me trocar 2 fenótipos, e as comorbidades dos pacientes. Depois vou falar sobre a reabilitação. Então, vários estudos têm mostrado, esse é um fenótipo mais antigo, mas vários estudos têm mostrado que nós temos, na verdade, entre vários tipos de pessoas com asma, né? Esse é um estudo de 2008, depois ele já teve outros fenótipos à frente, mas esse estudo basicamente mostrava que existia um fenótipo em que havia concordância entre os sintomas dos pacientes e a inflamação eosinofílica comentado pela doutora Manuela. Entretanto, parece haver, já em 6 estudos de diversas populações, esse fenótipo ele é bastante presente, que é o fenótipo do paciente obeso não eosinofílico, né? Que é uma asma de início mais tardia, com predomínio de mulheres e pacientes muito sintomáticos. Eu estou me retendo a esses 2 fenótipos, apesar da idade desses slides, principalmente porque eu vou falar na reabilitação mais sobre a intervenção nesses 2 fenótipos. Por que é importante nós entendermos fenótipos? Primeiramente, porque fenótipos são pacientes agrupados por características, né? E, na verdade, quando eu conheço os fenótipos, eu consigo entender um pouquinho mais os pacientes que têm maior gravidade, né? E a gente começa a olhar de uma maneira individualizada para o cuidado desse paciente. Quais são as comorbidades mais comuns nos pacientes? A gente pode chamar as comorbidades de pulmonares ou, né, de vias aéreas superiores, rinite, sinusite crônica, disfunção de prega vocal, bronquiectasia, apneia do sono, e nós podemos falar das comorbidades extrapulmonares. Aí a gente entra obesidade, refluxo gastroesofágico, osteoporose, descondicionamento físico, sedentarismo, ansiedade, depressão e doenças cardiovasculares. Por que é importante entender essas comorbidades? Porque quanto mais comorbidades o paciente tiver, pior o controle clínico da asma desse paciente, pior a qualidade de vida dele, mais exacerbações, mais o uso do sistema público de saúde, mais consome medicamento e pior é a limitação da via aérea. Então, é importante a gente entender, porque, basicamente, no dia a dia, a gente vai tentar entender o que eu posso fazer para esse paciente para tentar melhorá-lo. Bom, o tratamento da asma, segundo Gina, ele se divide em farmacológico e não farmacológico. Eu não vou tocar no farmacológico, porque a doutora Manuela já apresentou extremamente bem isso, seria até ousadia, e vou falar do não farmacológico. O que o não farmacológico faz, né? Então, o que o Gina fala, entre todos, a primeiro é vacinação, evitar fatores gatilhos, dieta saudável, fatores de estresse, parar de fumar, todos ligados ao fator educacional, o programa educacional desse paciente, que eu vou falar um pouco mais à frente. Além disso, o Gina fala de exercícios físicos, na verdade o Gina comete uma gafe aqui, porque ele fala em physical activity, né? E na verdade é exercício físico, são 2 conceitos diferentes, né? E fala de exercícios respiratórios. No programa educacional, a gente, normalmente o nosso programa, isso varia de cada grupo, o nosso programa normalmente é de 4 horas, a gente dá 2 horas em 2 dias diferentes, e a gente aborda a fisiopatologia da asma, que é para o paciente entender aquilo que ele tem,
qual é a doença que ele tem, o uso correto de medicação. Obviamente, a gente tem aqui a ajuda de um grupo de pessoas da residência de farmaco, então a gente faz em colaboração isso, ensinar a higiene ambiental, monitorar os sintomas e o preenchimento de um diário de sintomas, né? Então, lá atrás, o uso do medicamento, quando a gente orientava o medicamento, era muito simples, porque basicamente tudo era broncodilatador. Então, com o tempo e com a evolução, como a doutora Manuela falou, a medicação evoluiu muito. E hoje, só no sistema público de saúde, eu não estou aqui falando nem de imunobiológicos, nem de outras medicações, a gente tem, só aqui no Hospital das Clínicas, essas são as medicações mais dadas para o paciente. E cada uma dessas medicações tem uma maneira de uso diferente. Então, aqui a gente tem aqui dispositivos inalatórios nasais, que têm uma maneira de ser utilizada. A gente tem aqui os discos, a gente tem aqui uma série de tipos de medicamento e cada um tem que ser usado diferente. E, às vezes, o paciente muda o medicamento e a gente tem que reforçar, junto com o paciente, o como é que ele tem que usar. Porque também não adianta ele ter um medicamento, ele usar o medicamento, mas não usar corretamente, porque ele perde o efeito do medicamento, né? Além disso, nós temos aqui um diário de sintomas, né? E a gente tenta usar para o nosso paciente, principalmente em reabilitação, esse conceito do verde, o amarelo e o vermelho, né? Então, a gente pega o melhor peak flow do paciente. Se ele tiver entre 50% e 70%, a gente tenta mostrar para ele que ele está em zona amarela, em zona de cuidado. Se ele estiver em zona verde com maior de 70%, ele está com uma obstrução menor da via aérea, e se ele tiver menor do que 50%, ele deve procurar alguma ajuda imediata. Essa é uma maneira, então ele pega 2 vezes, uma de manhã, aqui está o sol, uma de noite, aqui está a lua, e ao longo dos meses ele vai pegando e vai anotando, e aqui embaixo ele vai anotando os seus sintomas, né? Então, embora esse seja um jeito infantil de tentar mostrar isso para o paciente, é um jeito simples de tentar mostrar, e os pacientes mostram muita facilidade em entender isso. Além disso, nós desenvolvemos um aplicativo para monitoramento da asma, que é o Inspirar, onde ele tem diversas funcionalidades. Esse aplicativo já foi usado, ele está até em beta teste no Google Play, onde o paciente tem a parte educacional, com vídeos, com a parte de mindfulness, como usar o medicamento e por aí, por que fazer exercício. Ele tem aqui o ACQ, que ele pode utilizar, ele pode preencher para tentar ver se a asma dele está controlada ou não controlada. Ele tem aqui o registro do medicamento, e o medicamento que está aqui é toda a medicação autorizada ou recomendada pelo Consenso Brasileiro, publicado no Jornal de Pneumologia. E ele também pode registrar o seu diário de sintomas. Além disso, esse aplicativo tem outras funcionalidades. Eu consigo monitorar o nível de atividade física do paciente e outras coisas, mas eu não vou me perder nesse assunto. Bom, visto que o paciente está bem medicado, visto que o paciente está bem educado, qual é o próximo passo? O próximo passo é nós tentarmos olhar o que nós podemos fazer por esse paciente. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é nós tentarmos fazer algum tipo de técnica de intervenção. Então, por aqui tem, por exemplo, os exercícios respiratórios. Os exercícios respiratórios são vários tipos de exercício. Então, existem pelo menos 3 técnicas distintas. O Papworth, existe... Ok, por que não está indo? O Papworth, existe o Pranayama de Yoga, não são os exercícios de Yoga, mas são os exercícios respiratórios da Yoga, chamados de Pranayama, né? E a gente tem também os exercícios buteico, que é uma técnica desenvolvida por um fisiologista russo. Então, todos eles são exercícios que a gente pode tentar utilizar para os nossos pacientes. De todos os estudos de exercícios respiratórios, o que tem melhor potência, o que tem melhor entrada, o que tem melhor resultado
é este de Bruton, realizado em 2020, publicado numa das melhores revistas de respiratório do mundo. Então, o que ela fez? Ela desenvolveu 2 intervenções, onde ela dava o exercício Papworth ou face a face, aqui em azul, ou ela dava o exercício por via DVD. Ela dava um DVD, o paciente fazia em casa. E aqui o paciente sem nenhuma das 2 intervenções. Então, a gente vê que, ao longo do tempo, o que o exercício respiratório fez, ele melhorou a qualidade de vida. A gente vê aqui que não houve diferença entre o face a face e por DVD, porém, o que a gente observou é que ele melhorou em relação ao indivíduo que não teve exercício respiratório. Porém, esse estudo não mostrou nenhuma alteração no estado inflamatório, no controle clínico da asma e em outras questões, né? Ok, apesar do exercício respiratório ter somente este efeito, o GINA, que é a recomendação internacional que a doutora Manuela já falou, diz que é uma evidência que tem exercício tipo A, né? Então, ele tem evidências, entretanto, as questões são muito mais ligadas às questões de qualidade de vida. Bom, quando a gente vai falar da reabilitação já ligada para o exercício aeróbio, aí a coisa parece mudar um pouco de figura, né? Então, a gente vê, primeiro, historicamente, o exercício aeróbio era sempre um exercício menos usado pelo paciente. Por quê? Por causa do broncoespasmo do superexercício, né? Então, a gente sabe que a grande maioria das pessoas com asma tem esse broncoespasmo, que o broncoespasmo aparece quanto maior a duração do exercício, maior a intensidade do exercício e maior os fatores ambientais a que o indivíduo está exposto. Então, historicamente, até mais ou menos os anos 2000, né, eu não estou falando de muito tempo, o exercício era pouco recomendado para a pessoa com asma, e graças a Deus isso mudou nos últimos anos. Uma pergunta que sempre me fazem é: existe um exercício melhor para o paciente com asma? O melhor exercício até hoje é o exercício aeróbio, né, até hoje, de carga constante. Então, vejam que aqui a gente tem, nessa revisão sistemática, que foi a primeira que mostrou o efeito do exercício, e desde então nada se mudou em relação a isso. Aqui a gente tem gente que fez natação, exercício aeróbio, natação de alta intensidade, futebol, corrida, e todos tiveram a mesma melhora. Então, historicamente, todo mundo fala que natação é o melhor exercício para asma, entretanto, até hoje, não existe evidência de que isso é verdade. Então, qual é o melhor exercício? Aquele que o paciente adere, aquele que o paciente permanece realizando porque gosta de fazer. Porém, ele tem que ser aeróbio, né? Bom, e quais foram as primeiras evidências? Em 2007, esse grupo mostrou, ele pegou um grupo que não fez exercício e um grupo que fez exercício. E esse grupo que não fez exercício não teve melhora no broncoespasmo. E o grupo que fez exercício melhorou o broncoespasmo, ou seja, depois do exercício, quando desencadeado o exercício, o paciente tinha menos broncoespasmo. Como que isso aconteceu? Quanto maior o broncoespasmo do paciente antes do exercício, maior a melhora que ele tinha com o paciente. Então, a gente vê aqui que é uma reta bastante interessante, porém é sempre bom a gente ver que nem todo mundo responde igual. Então, vejam aqui, esse paciente dentro desse estudo, ele não respondeu da maneira como se esperaria, né? Então, a gente tem sempre que ter na mente que o exercício pode diminuir o broncoespasmo, porém, isso acontece para a maioria, mas não para todos. Outra coisa interessante desse mesmo estudo é que ele foi ver a melhora da qualidade de vida, né? Aqui medido pela qualidade de vida pediátrica, porque eram crianças. Então, aqui são os vários domínios da qualidade de vida: ansiedade, sintoma, emocional, e aqui o grupo que fez exercício em preto e o grupo que não fez em branco. Então, a gente vê que o grupo que não fez teve muito pouca alteração depois de 3 meses, e o grupo que fez melhorou muito a qualidade de vida, né? Esse mesmo estudo, a medicação era um corticosteroide oral, oral, era dado para os pacientes
e a budesonida foi usada como 100 microgramas de budesonida foi usada como marcador de mudança de dose dada para o paciente. Então, a gente vê aqui que, por exemplo, o grupo controle, a grande maioria, os médicos que faziam isso de maneira cega, inalteraram a medicação. Já no grupo exercício, mais da metade houve uma mudança, uma diminuição da medicação. Esse estudo sugeriu o papel anti-inflamatório do exercício nos pacientes com asma moderada grave. Além disso, ele foi ver o papel do eosinófilo. Veja que esse estudo é de 2011, quando muitos desses tratamentos que a doutora Manuela não falava, esses pacientes tinham muito eosinófilo na via aérea, né? Então, vejam aqui que o grupo controle, por exemplo, não houve alteração do eosinófilo medido no escarro da via aérea. Porém, o grupo que fez exercício diminuiu a quantidade de eosinófilos. Além disso, também diminuiu a quantidade de óxido nítrico exalado, que é um marcador de inflamação do pulmão desses pacientes. Por último, esse estudo mostrou que o grupo controle que não faz exercício, ele mantinha os dias livres de sintomas, ou seja, de cada 30 dias, após 30, 60 e 90 dias, a cada 30 dias do mês, o paciente apresentava 15 com sintomas e 15 sem sintomas. Isso não foi modificado no grupo controle, mas no grupo exercício, o paciente passou mais dias livres de sintomas da asma, né? E aí, já em 2015, um grupo de pesquisadores mostrou que a hiperresponsividade bronca, que é aquela maneira de medir a hiperreatividade da via aérea, conforme foi previamente falado, normalmente para fazer para medir a queda da função pulmonar, a gente tem que dar doses crescentes da medicação. Então, o que aconteceu? O grupo que fez exercício, foi necessário dar uma dose maior para induzir a mesma broncoconstrição da via aérea. Então, isso sugere fortemente que o exercício diminuiu, ou seja, melhorou a hiperresponsividade da via aérea. Além disso, esse mesmo estudo mostrou que durante todo o estudo, o grupo que era controle, ele teve, em média, por paciente, uma exacerbação e meia ao longo do estudo, enquanto o grupo que fez exercício, o grupo que fez exercício apresentou menos da metade das exacerbações, sugerindo, né, que os pacientes que fazem exercício, eles diminuem a quantidade de exacerbações ao longo do prazo. Bom, então, nós mostramos dois tipos de fenótipos, o fenótipo eosinofílico e o fenótipo obeso. Então, todos esses estudos foram feitos com o paciente com o fenótipo eosinofílico. Então, o que esse conjunto de estudos mostrou? Ele mostrou que o exercício feito com educação e o exercício feito de maneira crescente, com carga constante, em esteira ergométrica ou em bicicleta ergométrica, diminuía o broncoespasmo por exercício, a quantidade de eosinófilos na via aérea, a hiperresponsividade bronca, os sintomas de asma e a exacerbação de asma. E, além disso, melhorava a qualidade de vida desses pacientes. Bom, e o que a gente sabe do fenótipo asma obeso, né? Primeira coisa, o que varia do exercício entre esses dois? No grupo que faz exercício aeróbio, perfil eosinofílico, ele faz puramente exercício aeróbio. Já o indivíduo que tem asma e é obeso, ou seja, tem um fenótipo asma obeso, o exercício é um pouco diferente. Então, primeiro, a gente associa exercício aeróbio com exercício resistido, que é para o paciente ganhar massa muscular e, portanto, aumentar a quantidade de metabolismo basal e, portanto, tentar ajudar na perda de peso. Segundo, a gente tem que escolher o ergômetro,
adequado para esse paciente. Então, por exemplo, alguns pacientes que reclamavam com muito, que eram obesos, obesidade maior que MC de 35, na esteira eles reclamavam muito de dor articular, dor nas costas. Então, a gente teve para alguns pacientes fazer bicicleta, para outros fazer esteira, né? Então, a gente tem que escolher o ergômetro direito. Segundo, o tipo de exercício. Então, enquanto no paciente no fenótipo eosinofílico, a gente fazia 30 minutos de exercício contínuo, começando em intensidade moderada e aí aumentando essa intensidade, nesse indivíduo a gente fazia 15 minutos de exercício, parava para fazer musculação, exercício resistido, voltava para exercício aeróbio e depois voltava para o exercício resistido. Então, é um exercício que dura mais, porque tem mais exercício, e a gente tenta intervalar isso para o paciente não sentir tanto a sobrecarga articular decorrente do peso, né? E, por último, a intensidade do exercício. Então, como a gente fazia exercício de menor tempo, a gente conseguia pôr um pouquinho mais de intensidade do que aquele exercício que o indivíduo faz por 30 minutos direto, que a gente consegue fazer um pouquinho menos intenso. E progressão no exercício. Como que é a progressão? A gente, a cada semana, a gente reajusta ou carga ou a intensidade do exercício, para tentar fazer o paciente ir melhorando. Entretanto, essa progressão a gente faz se o paciente tem, por exemplo, passa 2 dias sem alteração, sem piora dos sintomas. Ele fez 2 dias, manteve o sintoma, a gente dá uma aumentadinha. Então, esse reajuste contínuo é que vai fazendo esse paciente ter benefícios. Bom, por que a asma, a obesidade é um problema na asma? Bom, em primeiro lugar, porque a obesidade por si só, independente da asma, ela acaba diminuindo, principalmente a obesidade com MC maior que 35, ela acaba diminuindo o volume pulmonar, né? Além do mais, essa obesidade cronicamente, ela vai causando uma alteração, um remodelamento da musculatura lisa e da via aérea. E isso, associado com esse aspecto da inflamação sistêmica, da obesidade, piora os sintomas de asma. Tanto é que são pacientes que normalmente, além de terem que tomar mais doses de corticosteroide, eles têm mais sintomas do que os pacientes não obesos, né? O fenótipo asma-obesidade também tem sintomas igual o fenótipo eosinofílico. Então, ele tem a obesidade, pior qualidade de vida, mais sintoma, ele tem apneia obstrutiva, ele tem descondicionamento físico e mais níveis de ansiedade e depressão. Então, a pergunta é, será que um programa de exercício para essa população tem uma efetividade? Então, esse estudo aqui ele foi interessante, ele já é um pouco mais recente. Ele pegou e fez 2 grupos. Primeiro, um grupo que o paciente tinha um suporte nutricional, mais um acompanhamento de um psicólogo, mais exercícios Chan, né, alongamento, alguma coisa assim. E aqui ele fez o suporte nutricional, igual o grupo controle, o suporte psicológico e o exercício. E o que a gente vê aqui na perda de peso é que o exercício, que é a única variável que muda entre esses dois, foi mais efetivo em auxiliar a perda de peso. A gente sabe que perda de peso com exercício é uma coisa difícil. Neste caso aqui, ele está associado com outros suportes, né? A gente sabe que só exercício para perda de peso é muito difícil, então tem que ter sempre um programa multiprofissional, né? Mas, de qualquer maneira, ele mostra que o exercício pode ter mais esse efeito. Além disso, é interessante mostrar que o suporte psicológico e nutricional melhorou, ou seja, diminuiu um pouco ao controle clínico, porém, esta melhora clinicamente relevante aqui com a linha vermelha, a grande maioria dos pacientes que fizeram exercício tiveram uma grande melhora, enquanto neste outro grupo a grande maioria não apresentou esta melhora.
mostrando que a importância de se reforçar, de ser um programa que envolve a reabilitação. O mesmo estudo mostrou, então, que aqui é o grupo só nutricional e psicológico, a qualidade de vida melhorou, mas quando eu coloco o exercício, a qualidade de vida melhora ainda mais, né? Então, nós atingimos essa perda de peso com pelo menos 7% do peso corpóreo, que é considerado uma intervenção efetiva para perda de peso, né? E com melhora de qualidade de vida. E aqui a gente tem o nível de ansiedade e depressão após o exercício ou após a intervenção. Então, a gente vê aqui que o grupo que fez dieta e nutricional, 17% reduziram sintomas de ansiedade e depressão, enquanto no grupo que fez exercício, quase 80% dos pacientes diminuíram os níveis de ansiedade e depressão. Outra coisa interessante é que foi medido qual que é o sono desses pacientes, como é que é a qualidade do sono desses pacientes. Então, duas unidades são medidas, uma é latência, outra é eficiência. Latência significa o indivíduo deita na cama e quanto menor o tempo, mais rápido ele começa a dormir. E eficiência é ele acordar, ele dormir durante toda a noite. Então, a gente vê aqui que o grupo que não fez exercício quase que não teve alteração, e o grupo que fez exercício teve uma grande queda, ou seja, o indivíduo quase toda noite deitava e imediatamente ele começava a dormir. Além disso, foi mostrado que o grupo que fez exercício, a eficiência do sono dele passava dos 85%, que é considerado um sono saudável. Então, quase todos os pacientes pós-exercício melhoravam muito a sua eficiência do sono, melhoravam muito sua qualidade de vida e, portanto, eles tinham um sono mais efetivo à noite, né? Isso certamente pode ter ajudado o paciente a procurar menos a comida, a ter menos fome ao longo do dia, porque a gente sabe que quem dorme mal acaba tendo piores hábitos alimentares. Uma outra coisa que talvez tenha sido considerada inesperada é que somente o grupo que fez exercício fez com que as pessoas atingissem um nível considerado das pessoas serem fisicamente ativas, ou seja, andar 10 mil passos dia. Ou seja, mesmo que você não tenha orientado o paciente a caminhar, ele consegue, com menos peso, mais disposição, mais controle da asma, ele consegue caminhar mais e, portanto, ele consegue ter uma vida mais ativa. Bom, então, em conclusão, a gente pode dizer que a reabilitação pulmonar é importante para auxiliar o tratamento clínico desses pacientes. Entretanto, é importante que todos os pacientes estejam clinicamente estáveis e devidamente medicados. Ou seja, a gente não vai começar a fazer exercício em paciente que não está oscilando muito o seu quadro clínico, né? Então, a gente vai tentar evitar, exceto se mesmo depois de vários ajustes de medicação ele continua apresentando essa alteração, aí a gente pode entrar em decisão junto com os médicos, a gente pode entrar com esse exercício, né? Tanto exercícios respiratórios quanto exercícios físicos podem auxiliar esse paciente, então os dois são efetivos, embora haja mais evidência do benefício do exercício físico. De novo, o GINA chama, e todo esse conjunto de evidências que eu estou mostrando aqui, o GINA mostra como atividade física, quando na verdade é exercício físico, né? E os exercícios respiratórios, que são muito utilizados na Inglaterra, na Austrália, eles têm auxiliado principalmente na qualidade de vida. E qual é o melhor exercício para se fazer o paciente? Até hoje, é o exercício aeróbio. No ano passado, saiu um estudo comparando o aeróbio com o treinamento intervalado e mostrou que os dois têm o mesmo efeito. Então, agora, mais recentemente, dá para se dizer que eu posso usar o aeróbio de carga constante ou o intervalado para fazer esse exercício. E por que é importante ter vários exercícios? Para que o paciente consiga escolher qual é aquele que melhor ele adere.
Então, se ele, por acaso, ele gosta mais do intervalado, sabendo que também tem efetividade, e ele aderindo mais, isso é o mais importante. Sabendo que ele gosta de futebol, ou sabendo que ele gosta de natação, aquilo que ele mais gostar, dança, caminhada, corrida. Entretanto, ele tem que tomar alguns cuidados. Então, monitorar o seu peak flow, né? Para saber se o peak flow está baixo demais para ele começar a fazer exercício, e aí ele tem que fazer uso da bombinha, ou se o peak flow está alto, e aí, portanto, ele pode fazer de qualquer outra maneira. Bom, basicamente era isso. Eu queria agradecer, o meu último slide era de agradecimento, ele sumiu aqui nesse meio, mas basicamente era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Celso. Brilhante palestra. Pode. Quanto tempo deu? Deu certinho. Tá muito bom. Obrigado. Então, agora, convido a nossa futura colega, Raíssa Cipriano, presidente da Associação Brasileira de Asma Grave e acadêmica do curso de Fisioterapia da Universidade de São Francisco, para comentar um pouquinho mais sobre o papel da associação e a visão, né, do paciente com asma no sentido das duas intervenções, medicamentosa e da fisioterapia. Bem-vinda. Obrigada, doutor Fabrício. Bom, queria agradecer primeiramente à Sobrafio pela oportunidade, aos doutores aí pelas excelentes aulas, a gente sempre aprende muito, e para o paciente a gente ter acesso também a um tipo de informação como essa, nos ajuda bastante, né? É sempre bom ter, quanto mais o paciente ele se munde de informação, acho que a aderência melhora muito mais. Então eu vou me apresentar, falar um pouco de mim também e da minha experiência com a minha filha, que eu acho que, de alguma maneira, acho que pode somar aí com os nossos colegas que estão aí nos assistindo, porque é importante, né, dos profissionais saberem também a visão do paciente, né, nisso tudo. Eu sou mãe da Giovana, a Giovana ela tem 9 anos hoje, mas foi diagnosticada um pouquinho antes dela completar 3 anos de idade. A Giovana, ela, desde o nascimento, já sofria com bastante sintomas, a gente não sabia o que era, sempre tratada com bebê chiador ou bronquite, crises alérgicas, e nunca vinha o diagnóstico adequado, e eu acho que isso atrapalhou bastante o tratamento. E a doutora Manuela explanou muito bem, assim, a importância de fazer um diagnóstico correto, e eu acho que quanto mais precoce possível, melhor a gente evita que essa asma ela se agrave, né, e evite de tornar que esse paciente um dia chegue a uma asma grave, por exemplo. A Giovana, quando ela passou pela crise mais grave, foi quando a gente recebeu o diagnóstico, foi quando a gente conseguiu entender tudo que estava acontecendo, que aquilo não era, não era outros nomes, era as outras mães, né, eu como mãe de paciente, a gente começa a buscar informação aí nas redes, na internet, a primeira coisa como paciente, acho que é o que a gente faz, buscar informação, e sempre o que eu encontrava eram informações complicadas, né, desencontradas, falta de informação adequada, e isso nos assusta muito. Foi quando, em 2017, nós tivemos a ideia de montar um grupo de apoio. Esse grupo de apoio começou com 100 pessoas, mais ou menos. Hoje nós somos 19 mil pacientes nesse grupo. Então, tem pessoas de todo o Brasil e até de fora do país, onde lá a gente tenta levar um pouco de apoio, amparo a esses pacientes e, de alguma maneira, trocar experiências, informações, mas hoje de uma maneira mais segura, porque quando eu entrei nesse grupo, eu percebi muitas pessoas ainda assim, levando muitas fake news, indicando tratamentos milagrosos, e que isso só afastava as pessoas de um tratamento adequado, e aí que mora o grande perigo, né, o grande risco. Então, eu como mãe, ainda leiga, mas com acesso a um pouco mais de informação, tentava ajudar outras pessoas, e ali a gente viu a necessidade de
profissionalizar ainda mais essa questão da conscientização e da educação. Foi então que em 2019 nós decidimos fundar a associação, que hoje é a Associação Brasileira de Asma Grave. Nós fundamos em 2019, com a ajuda de outras mães e pacientes adultos também, com o principal objetivo de levar a educação, informação segura para o paciente nas redes sociais, nas mídias, né, de comunicação, que é de extrema importância. E começamos a fazer isso de uma maneira até bastante eficiente. Hoje, eu falo que antes da minha filha receber o diagnóstico, eu colocava lá asma grave e quase não se encontrava muito. O que mais encontrava era estudo científico, e para um leigo conseguir interpretar aquilo é muito difícil e complicado. E hoje, se você joga lá asma grave no Google, por exemplo, você consegue ter acesso a muito mais informação, diversas matérias, que é tão importante da gente educar o paciente através desses meios, assim, de uma maneira segura. E aí, durante a pandemia, nós ainda sentimos ainda mais necessidade de fazer um pouco mais, porque além a informação, ela é necessária, mas faltou acesso, né? Aliás, acho que acesso falta muito tempo. O acesso, quando eu digo um acesso a um tratamento especializado, a um tratamento adequado para asma, um acesso a um diagnóstico. E durante a pandemia, vários serviços de atendimento deixaram de fazer algumas consultas, e aí pacientes começaram a trazer diversas queixas para a gente, diversas dificuldades, né? Muitos pacientes entraram em crise e não sabiam onde recorrer, hospitais hiperlotados. Então nós começamos a fechar parcerias, e hoje a gente também consegue aí apoiar o paciente no que diz respeito a um atendimento especializado para casos especiais, para casos graves, né? De uma maneira gratuita. Mas o que eu queria destacar também aqui, além da informação, mas essa linguagem adaptada para o paciente, a importância das associações de pacientes nesse cenário, porque nem sempre tudo o que a gente precisa ouvir, aprender, né, aqui nas aulas a gente escutou bastante falar da importância do manejo do dispositivo inalatório, e nem sempre dentro do consultório a gente tem tempo de ouvir isso tudo do profissional, né? Quando a gente fala da realidade do sistema público, por exemplo, não tem tempo, até mesmo no sistema privado, a gente não consegue tirar todas as dúvidas em uma única consulta. Então, o paciente, apesar de ainda conseguir uma consulta médica, ou às vezes um acesso a um fisioterapeuta, mas não dá, ainda sai com muita dúvida, a gente percebe isso nas pessoas que nos procuram. Às vezes, pacientes que chegam até nós com uma asma extremamente descontrolada, e quando a gente faz uma abordagem social, uma triagem, a gente percebe que, na verdade, ele não estava nem fazendo a medicação de uma maneira adequada, estava bem amparado, com a prescrição adequada, mas estava com uma técnica totalmente errada, um manejo totalmente errado. E ali, durante uma conversa, a gente já consegue otimizar um tratamento. Então, eu acho que hoje as associações de pacientes auxiliam bastante, né, nessa ponte, nessa lacuna que ainda fica aberta, né, justamente porque nem tudo a gente não tem como jogar nas costas do médico, nas costas do fisioterapeuta, ele não me ensinou, eu não sei fazer, não é um bom profissional, não, porque a asma é uma doença que depende de várias questões, né, de vários fatores para a gente encontrar o controle da doença. Então, acho que através das associações, o trabalho que a gente faz de educação, de conscientização, a gente consegue falar de uma maneira mais ampla e até uma linguagem adaptada ao paciente, da importância do controle ambiental, da importância do manejo adequado da medicação e principalmente da importância de não ter medo do tratamento, né? Que é algo assim, é um dos fatores principais. As pessoas começam a utilizar ou começam a fazer o tratamento farmacológico e logo que se vê livre dos sintomas, porque controlou, obviamente, larga o tratamento porque acha que não preciso mais, agora eu estou bem. Mas é aí que mora o perigo, passa
pouco tempo e esse paciente volta a ter crise porque justamente deixou o tratamento de controle de lado, né? Então, quando eu posso falar como mãe, como paciente, quando a gente escuta outro paciente, né, alguém que vive com essa realidade, convive com essa realidade, escuta falar da importância, né, de se manter, de fazer isso com uma constância, acaba que os pacientes acabam aderindo de uma maneira mais adequada, né? Eu recebo muito contato de paciente. Raíssa, qual a sua opinião a respeito desse tratamento que a médica me passou? Você acha que está correto? Obviamente que eu respondo que se o médico passou, está correto, né? Se o seu fisioterapeuta te indicou, te prescreveu e está começando com essa conduta, está correto. Mas não é isso que o paciente quer ouvir. Ele quer ouvir se eu, como mãe de paciente, eu não vou dizer não, sei lá, ser contra, né, alguma coisa. E por tantas experiências que eu vivi com a Giovana, né, por conta do quadro dela ter sido um quadro muito grave, e ainda hoje, eu consigo compartilhar diversas situações que nós enfrentamos aí ao longo desse processo do diagnóstico até o controle, e eu consigo falar com propriedade, olha, eu já fiz isso, eu já abandonei o tratamento também no começo, eu já deixei de fazer porque eu achava que a bombinha ia matar minha filha, porque é o que a gente escuta, né? Então, eu já deixei de seguir achando que aquilo ia viciar. Então, e eu sei as consequências que aquilo gerou. Então, eu consigo falar com mais propriedade e talvez até, né, com uma empatia de paciente para paciente. E hoje também com a segurança da gente traduzir isso através também de uma associação. Nós temos um núcleo científico também que nos apoia no que diz respeito a questões técnicas, e a gente precisa, muitas vezes, direcionar esse paciente para um especialista. Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade, né, e essa iniciativa que a Sobrafir está tendo de abrir um espaço para os pacientes, né, para uma associação, a sociedade civil está aqui compartilhando esse espaço com vocês, porque é importante o paciente ser ouvido, e eu acho que quando as sociedades, elas se unem, né, o médico, o fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, se unem para tentar otimizar esse tratamento, esse acompanhamento, esse manejo, eu acho que as coisas fluem de uma maneira muito mais benéfica para o paciente, e eu acho que as associações estão muito mais preparadas hoje para lidar com esse paciente, para recebê-lo, para encaminhá-lo, né, é algo que a gente faz desde 2017 aí, e mais profissionalizado desde 2019 também, direcionar esse paciente talvez para um local de referência, de atendimento, que é muito importante, né? Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente não sabe onde procurar ajuda, não sabe por onde começar, e a associação, como nós temos uma abrangência nacional, a gente acaba conseguindo informação de alguém de outro estado, daquele local onde aquele paciente ele se encontra, onde ele reside, e ali a gente consegue, então, direcioná-lo, orientá-lo, né, de uma maneira que ele necessita ali naquele momento. E hoje também a associação tem o papel de tentar contribuir com as políticas públicas, né, que é algo super importante. O cenário da asma hoje, eu sou muito nova, mas sei como já foi muito mais difícil um tempo atrás. Para quem trata, quem trabalha com asma sabe como que era difícil de tratar um paciente porque não tinha medicamento disponível, porque a gente não tinha todo esse acesso, né, no PCDT, da Conitec, na ANS. Hoje nós temos 4 imunobiológicos aí aprovados, a doutora falou até de mais um que deve chegar aí. Então, e a associação, a ASBAG, teve o prazer de participar das reuniões técnicas, nós fizemos várias campanhas, perdemos noites em claro, assim, para mobilizar a sociedade civil, o que é muito difícil, né? Às vezes nem o próprio profissional não sabe o que é uma consulta pública, né? E muito menos o paciente não sabe o que é, não sabe como pode contribuir, como que eu posso contribuir para fazer que aquele tipo de tratamento seja acessível, né? E com a fisioterapia é algo que a gente bate ainda muito na tecla, porque
eu, como mãe de paciente, eu gostaria que todos tivessem o acesso que eu tive para minha filha a uma fisioterapia especializada na asma grave, né? Ela fez um plano de reabilitação pulmonar, assim, que mudou a vida da Giovana. A Giovana, ela era dependente de oxigênio depois dessa crise grave que ela teve alta com home care, porque ela teve uma agressão muito significativa, né, por conta do vírus que ela pegou, e assim, se não fosse a fisioterapia, eu acho que hoje ela não conseguiria ter a qualidade de vida que ela tem hoje. A Giovana vai para a escola, corre, brinca, pratica atividade física, adora judô, anda de skate, e sem a fisioterapia caminhando ali com tratamento farmacológico, acho que isso não seria possível, e desde a nossa fundação eu levo isso como, assim, o ponto-chave da nossa conscientização, que é mostrar para o paciente que ele tem outras importantes vias de tratamento que devem ser consideradas, né? O tratamento farmacológico, assim, é a base do controle da asma, do tratamento, né? Para que a gente tire esse paciente aí da crise, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa mudar esse olhar aí e incluir cada vez mais a equipe multidisciplinar. A doutora falou da questão emocional, quanto afeta, né, como fator de desencadeamento de crise. A Giovana, por fazer uso de corticoide por muito tempo, desenvolveu um grau de ansiedade muito grande. Então, você pensa, uma criança já com níveis altos de ansiedade, que atrapalha completamente, né? Tem uma prova na escola, ela entra em crise porque o emocional dela abala. Então, todas essas abordagens, a atividade física ajudou muito a ela, o judô, né? Então, tudo é um conjunto. Eu acho que o asmático, ele não é só o pulmão, e a gente precisa considerar todas essas questões. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade. Quero deixar também a associação à disposição, principalmente para vocês, profissionais que atuam, e porque a gente pode unir quando há alguma dificuldade de acessar um fisioterapeuta, um médico, um pneumologista. Eu acho que as associações estão aí para lutar com vocês. Muito obrigada. Obrigado. Acho que a Raíssa trouxe aqui vários pontos fundamentais bem importantes, principalmente no trabalho multidisciplinar, que ainda na asma não é tão comum como em outras doenças respiratórias mais supurativas, onde tem muitas técnicas de higiene brônquica, onde fica bem evidente, né, uma indicação mais clara. E o doutor Celso trouxe ali várias evidências já de muito mais tempo, mostrando um benefício grande, né, na exacerbação, no controle da exacerbação, né, no potencial broncodilatador, né, do próprio exercício. A Manuela trouxe toda a evolução, né, da linha medicamentosa, o que faz uma adesão mais fácil ao tratamento e menos complexa, até com o uso dos próprios broncodilatadores. E como a Raíssa trouxe, a falta de conhecimento de quem usa atrapalha muito o tratamento. E, às vezes, a dificuldade de conseguir, no consultório, instrumentalizar de forma adequada o paciente, devido ao tempo e à demanda, esse paciente sai de lá sem conseguir fazer um uso mais correto e, de certa forma, potencializar todo o benefício que a medicação poderia dar para ele. Então, aqui fica cada vez mais claro, e a gente percebe isso em todas as doenças crônicas, que a atenção multidisciplinar ela é fundamental. Ela é fundamental para o paciente. Então, todas as intervenções focadas no paciente, no processo de reabilitação integral dele, e quanto mais nós conseguirmos trabalhar de forma unida, pneumologista, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, para melhorar a qualidade de vida desse paciente, nós já temos bastante evidência, bem robusta, mostrando que o impacto muito forte na qualidade de vida, e que, às vezes, a própria medicação, por si só, sozinha, não consegue, né? Então, isso é muito importante para a gente perceber isso, e também a orientação para centros especializados. É muito importante o fisioterapeuta respiratório,
né? Todo fisioterapeuta, mas o respiratório, tem que saber para onde indicar os centros, né, de referência, para onde indicar esse paciente, o profissional referência, porque a Manuela trouxe bem claro, a asma, vários tratamentos, então, asma grave, poucas pessoas realmente têm aí um conhecimento mais específico para poder tratar esse paciente, né? E às vezes o paciente fica subtratado do ponto de vista farmacológico, obviamente isso aí interfere bastante na qualidade de vida e sobrevida. Nós temos agora 1 minuto para cada um dar assim a sua mensagem final aqui, bastante gente elogiando muito as aulas, né? Super boa, né? Então, parabéns pelas palestras, pelas colocações. Eu acho que isso é o início de uma nova ideia de eventos para trazer a associação e o paciente para ele realmente colocar quem está recebendo, né? E mostrar essas lacunas para que a gente possa cada vez mais, com a sociedade integrada, preencher isso e oferecer a melhor saúde para o nosso paciente. Então, vamos começar por ordem de apresentação. Então, chamar a doutora Manuela para falar em 1 minutinho as keywords aí para a gente ficar com essas mensagens na cabeça. Obrigado. Todas as palestras e o Fabrício pelo evento, muito bacana. Um prazer participar. Se eu fosse pensar assim, o que é importante, mais importante de tudo que eu falei o paciente tem que ter diagnóstico, a gente tem que ter certeza que essa doença, tudo começa tendo certeza que é essa mesma doença que ele tem, se não tem mais nada que está prejudicando o controle dessa doença, se ele está efetivamente sendo tratado de forma adequada, né? Então, lembrar que as medicações, elas têm que ser usadas de forma adequada, ou então eu vou ter subuso e subtratamento. Todo mundo que sabe algo de asma, que identifica um paciente asmático não controlado, tem que alertar esse paciente. Eu acho que o principal é esse alerta, assim, a gente não permite mais hoje em dia que paciente com asma leve, moderado ou grave tenha uma doença não controlada. Eu acho que isso seria o principal. A gente tem tratamento efetivo para todas as etapas hoje. Antigamente a gente viu paciente grave, muito difícil controle, e a gente tolerava. Hoje a gente não tolera nem no paciente grave. Então eu acho que a gente tem que ser realmente proativo, agressivo e educador em todos os momentos, assim, né? Então eu acho que isso daí é enxergar o paciente como um paciente complexo de muitos que tem que atuar no mesmo. Eu acho que essa é o que eu considero importante. Perfeito, muito obrigado. Doutor Celso Carvalho, por favor. Bom, primeiro, mais uma vez eu queria agradecer a Sobrafir. Eu acho que foi, mesmo que sem querer, a gente acabou se conectando de uma maneira muito interessante, onde foi mostrado o tratamento farmacológico, onde o profissional da fisioterapia, que não é o único profissional, né? Obviamente, talvez outros profissionais deveriam estar aqui, e a Raíssa acabou complementando com todas essas questões. Então, eu te agradeço, Fabrício, por ter conectado tudo isso. Se eu tivesse que resumir rapidamente o que eu falei, a primeira questão a medicação está melhorando, a medicação está aumentando, entretanto, esse paciente não adianta tomar um medicamento, ficar sentadinho, quietinho, sem fazer nada. Ele precisa se movimentar. Ele precisa encontrar alguma coisa que ele encontre prazer. Pode ser caminhar, pode ser andar. A gente agora tem estudos mostrando que a caminhada pode ser uma excelente saída. Então, a gente sabe hoje que 150 minutos por semana de atividade moderada é bom para todo mundo, inclusive para o asmático, para a pessoa com asma, né? Acho que a melhor abordagem para toda doença crônica é a abordagem multiprofissional, porque não dá tempo de um único profissional cuidar de tudo que tem que ser cuidado nas doenças crônicas. E quanto mais vêm profissionais e quanto mais eles dão a mesma informação, quanto mais eles reforçam, quanto mais eles adicionam uma pequena, mesmo que um pequeno tijolo dentro da parede,
melhora o controle do paciente, melhora a saúde da população. E o que a gente quer, na verdade, como profissionais de saúde, é a melhora da saúde da população. Então, eu acho que é isso. Sugiro a todo mundo que tenha pacientes com asma, na verdade, nós estamos falando de 10% da população, se a gente utilizar 20% dos 10%, que é a população com asma mais difícil de controle, nós estamos falando de um número ainda muito grande de pessoas que requerem ajuda, que requerem suporte. Então, cabe a todos nós ficar olhando exatamente o que está acontecendo. Aquele paciente que está tossindo mais, aquele paciente que está com o nariz correndo no inverno, para a gente tentar encaminhar para o atendimento médico, para a gente tentar fazer alguma coisa para ajudar. Obrigado. Obrigado pelas colocações. Raíssa? Bom, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, e eu acho que, para o público que está nos assistindo, eu acho que a gente precisa deixar a mensagem de utilizem mais as associações de pacientes como um aliado aí nessa busca pela otimização do tratamento do paciente, né? Eu acho que eu recebo muito contato de paciente que fala, olha, eu vi através de vocês a divulgação da Sobrafir e eu consegui encontrar um profissional aqui na minha região, né? Ontem mesmo eu recebi esse tipo de contato e fiquei muito feliz, porque eu tive muita dificuldade de encontrar um fisioterapeuta especialista ali nesse tipo de tratamento. Então, da mesma forma, eu acho que o profissional que está ali atendendo, né, como a gente falou da questão das demandas, fala assim, olha, entra e não só as BAG, tá, gente? Tem outras associações, outras sociedades que trabalham também com o tema, mas busca na rede social, utiliza esse canal, né, também para esse tipo de coisa. A gente já usa para tanta coisa. Então, busca informação adequada, procura as associações de pacientes, você vai encontrar informação de qualidade, eu acho que vai ajudar ainda mais aí a gente fazer esse paciente aderir ao tratamento como ele deve e deixar algumas questões de mitos, medos, às vezes até a falta de confiança no profissional, não sabe se deve seguir aquilo ou não. Então, a gente está ali para falar de paciente para paciente, eu acho que a gente tem que unir as mãos, né, e tentar levar essa mensagem, e dizer que quanto mais a gente unir força para buscar políticas públicas aí adequadas, é o que a gente necessita. Nós falamos de centros de atendimento, é uma lacuna muito grande que a gente tem, é importante de direcionar, mas não tem centro referenciado suficiente para atender a demanda. Então, quanto mais a gente lutar junto, eu acho que, com certeza, a gente vai vai tentar aí mover um cenário melhor da asma. E muito obrigada, pessoal. Então, muito obrigado a todos os participantes, aos que estiveram presentes aqui durante a aula, aos que irão assistir pelo YouTube. Então, gostaria de agradecer também à Sobrafir essa oportunidade, ao Departamento de Fisioterapia Respiratória da Sobrafir, que é liderada pelo professor Francimar Ferrari, e aos nossos colegas de todo o Brasil, especialistas em fisioterapia respiratória, cardiovascular e terapia intensiva, né, que se qualifiquem cada vez mais para poder dar melhor assistência aos pacientes. Estudem sempre, porque a evolução ela é constante, né, e procurem trabalhar associado sempre de forma multiprofissional, porque quem tem muito benefício com isso sim é o paciente, e é o nosso interesse maior é fornecer o que tem de melhor para o nosso paciente. Muito obrigado por todos, por essa noite maravilhosa, só elogios aqui no chat para vocês, então a gente fica muito feliz. Em nome do Departamento de Fisioterapia Respiratória, em nome da Sobrafir, declaro encerrada hoje nosso webinar com essas presenças ilustres que trouxeram discussões maravilhosas. Muito obrigado, boa noite, até a próxima. Boa noite.